Então, nós estamos fazendo duas porções da Torá, que é a Parashá de Tzav, que quer dizer ordena, ou comanda, né? E o primeiro capítulo a primeira aliada Parashá de Tzav, foi a parte que eu escolhi para a gente estar comentando dessa porção. Ela diz o seguinte: o fogo deve queimar continuamente sobre o altar. E que fogo é esse que deve estar queimando sobre o nosso altar? E qual altar nós estamos nos referindo nesse exato momento? Nesse exato momento, eu estou referindo ao templo chamado, você, Silas, a você que está me assistindo do outro lado, o sagrado hoje é você. A habitação, o templo sagrado, a morada de Hashem, ela é você. E esse templo, ele precisa conter energia, precisa conter vida. E para ele conter vida não pode faltar fogo, combustão, não pode faltar paixão, não pode faltar desejo. A nossa paixão por Deus e pela Torá, ela tem que ser renovada a cada manhã. Todos os dias, pela manhã, essa paixão por Deus, ela tem que ser renovada. Você precisa controlar, comandar, estar por dentro desse comando do seu templo, o colocar em ordem o seu templo, colocando paixão. Nós não conseguimos manter o fogo aceso se não houver essa paixão. Precisamos ter paixão para que possamos prestar o serviço a Deus. E essa paixão, ela é tão interessante porque logo cedo de manhã, quando nós começamos as nossas preces com paixão, nós pedimos a Hashem que esse fogo, que ele não venha se apagar, e que esse fogo, ele alcance todos os nossos descendentes. Nós rezamos e falamos assim: rogamos-te, eterno nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua Torá na nossa boca e na boca do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, e a descendência dos nossos descendentes, e os descendentes do teu povo, a casa de Israel. Todos conhecedores do teu nome, estudantes da tua Torá, pelo seu valor. Bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá ao teu povo Israel. Olha que lindo! Todos os dias nós começamos os nossos dias com paixão e falamos com Deus e pedimos a Deus para que a Torá ela seja agradável na nossa boca, que a nossa fala ela venha ser mais doce que o favo de mel, porque é a Torá que adocica a nossa vida. É a Torá que coloca equilíbrio em nossas ações. Sem Torá eu sou desequilibrado. Sem Torá eu sou amargo. Sem Torá eu não tenho prazer, eu não tenho paixão. Eu apenas vivo no mundo de medo e de desejos. E quanto mais medo eu tenho, mais coisas erradas eu faço. Porque o medo me aumenta o meu desejo para o impulso do mal. Muito pelo contrário, que muitos pensam que servem a Deus por medo do inferno, medo de castigo. Quando você serve a Deus por medo, não tem paixão, não tem amor, não tem aquele temor gostoso, como
O temor é assim, olha, eu não quero errar com Deus, eu amo tanto a Deus que eu não quero errar. Mas quando a Torá não tem paixão, mas o que nos move em torno da Torá é medo, isso é idolatria. Silas, sim, é idolatria. Nós servimos a Deus por prazer. Nós não temos medo de Hashem, porque nós sabemos que Hashem é bom. Tudo que ele faz é para o nosso bem. E quando nós começamos o nosso dia com essa paixão por Deus, com esse fogo, nós alimentamos essa paixão aos nossos descendentes. Quando você coloca em ordem, quando você tem o comando do seu tabernáculo, quando está tudo em equilíbrio, todas as suas ações em equilíbrio, tudo que você faz é por amor a Deus. E a palavra de Torá, ela torna doce na nossa boca. Não existe coisa melhor para você do que as palavras de Torá. Por quê? Porque ela é mais doce que o mel. Essa paixão nós precisamos nutri-la todos os dias, porque é através dessa paixão que nós conseguimos a nossa mudança diária, que é a techuvá. Eu só consigo trabalhar diariamente as minhas imperfeições quando eu amo a Torá, não quando eu tenho medo de Torá. Quando eu tenho medo de Torá, eu procuro uma maneira de me acertar para levar vantagem com a Torá. Eu não quero levar vantagem com a Torá. Eu quero servir a Deus por prazer, porque eu o amo. Eu amo a Deus de todo o meu coração. E eu quero estar mais próximo de Deus. E para eu estar mais próximo de Deus, eu preciso mudar todos os dias. Eu preciso fazer uma reflexão das minhas ações. Porque o Eterno coloca diariamente testes para nós, para que possamos fazer techuvá, para que possamos passar por esses testes e elevar e nos aproximar mais de Hashem. E se não houver essa paixão, não haverá techuvá. E se não há paixão, não há techuvá, não há mudanças de paradigmas. Nós só conseguimos mudar os paradigmas quando nós servimos a Deus por amor, por paixão. Eu consigo quebrar todos os paradigmas. Tudo aquilo que foi me ensinado lá atrás, toda a idolatria vivida por mim, tudo que eu fiz que não agradava a Hashem, eu consigo perceber, isso não agrada a Deus. E eu quebro esses ensinamentos, essas tradições familiares que me chamam para a idolatria e começo um novo caminho com Hashem. Techuvá diária, através de que? Medo? Não, através de amor, de paixão, do fogo que arde em meu coração por Deus. Nós precisamos criar essa paixão pelo sagrado. Nós precisamos criar uma paixão pela Shekhinah de Deus, pela presença de Deus. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Falar da Torá, sem essa palavra ser um doce na minha boca, ela é vazia, ela é amarga. A Torá só torna doce na nossa boca quando há paixão. Por isso eu gosto sempre de começar quando eu estou estudando ou quando eu vou compartilhar alguma coisa, para que a Shekhinah possa repousar sobre nós, para que essa palavra se torne doce aos seus ouvidos, para que essa palavra possa impulsionar você a techuvá, e para que essa palavra leve, eu estou falando, você nos leve a fazer a mudança de hábitos, quebras de paradigmas, de conceitos errados, que nós alimentamos durante todo o nosso processo. E o que nós precisamos é trabalhar.
E para trabalhar a mudança de paradigmas, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nos causa vergonha, aquilo que nos causa humilhação, aquilo que nos causa dúvida, aquilo que permite que Amaleque, que é o espírito de dúvida, cresça em nós. Todos nós temos uma frustração na nossa vida. Não existe um homem ou uma mulher que não tem uma frustração na vida. Por mais que existe Ganzu Letová, tudo é para o nosso bem, nós carregamos algumas marcas que elas são impregnadas na nossa alma. Elas ficam marcadas em nós. E nós precisamos cancelar essas marcas. E elas são indivisíveis. E como nós podemos cancelá-las? O Eterno nos dá hoje uma lição. Nos ensina como apagar todo o fardo, todo o peso que nós carregamos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por nossas transgressões. Todos nós erramos. Não existe ninguém nesse mundo que tenha uma vida sem frustração, que tenha uma vida sem decepção, que tenha uma marca. No seu DNA tem uma marca. E sempre você olha para essa marca e ela te causa alguns receios, dúvidas. Mas o Eterno nos chama para uma aproximação. E Arão, ele tinha uma grande marca exposta. Era o bezerro de ouro. Arão carregava em si uma marca, uma frustração. Um bezerro de ouro. E nessa paraxá, no dia mais sagrado de Israel, no dia que ia levantar o Mishkan, o Eterno chama Arão e fala com Arão: Arão, toma para ti o seu bezerro, sacrifica esse bezerro, faz uma aproximação. Sacrifício é aproximar. Aproxima-se de Hashem, aproxima-se de Deus, leve a sua frustração, leva o seu peso, o seu fardo e sacrifica ele em Hashem, para Deus. E começa uma nova vida. Arão, apague o seu passado, tira esse peso, porque a partir de agora, o que vai estar em você é a minha luz. O que vai estar em você é a minha presença. Por isso que nós rezamos a bênção de Arão. Que o Eterno faça resplandecer em nós a sua luz. Que a luz de Hashem possa brilhar em nós. Quando a luz de Hashem pode brilhar em nós? Quando nós fizermos aproximação. O que é aproximação? Apagar toda a sua frustração, todo o seu passado. Pegar todo aquele fardo pesado que te paralisa, tudo aquilo que te envergonha e você jogar para Deus. Queimar tudo para Deus e começar uma nova vida. Para você fazer isso, você precisa ter uma motivação, kavaná. Se você começa o seu dia por paixão com Deus, eu amo a Deus, você começa fazendo uma reflexão da sua vida, techuvá. Você começa a quebrar os paradigmas, todos aqueles conceitos errados, tudo aquilo que você viveu durante a sua trajetória. Você cancela e você começa a criar uma motivação. E essa motivação leva você a aproximar de Hashem.
E quando você aproxima de Deus, você sacrifica tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é indivisível na sua alma muda, porque você começa um processo de tikkun, de permutação, você começa a entrar num processo de relacionamento com Deus e o processo que leva você a fazer a sua missão. Enquanto eu olho para o meu passado, para as marcas que estão impregnadas em mim, no meu DNA, se eu não quebrar esses paradigmas, eu não saio do lugar. Mas quando eu levo o meu sacrifício para essa aproximação de Deus, com a minha kavaná de transformação, eu cumpri o meu propósito de tikkun, de mudança, de retificação. E quando eu faço essa mudança, com essa kavaná, com esse conhecimento, com essa motivação, eu gero algo maravilhoso, fantástico em mim, que é o processo que estamos trabalhando terça-feira, que é o processo da emuná. Emuná, vou falar fidelidade de uma maneira simples. Quando eu levo sacrifício, consigo fazer o sacrifício de todos os meus erros, de tudo aquilo que me envergonha, coloco para Deus com a motivação certa, com a intenção certa. Eu sacrifico aquilo para Deus, queimou, acabou, não existe mais. Eu saio dessa aproximação de Hashem, diferente, transformado, com uma outra visão. As pessoas começam a me ver de uma outra forma, porque aquele peso que estava em mim não está mais. Imagina você sair da sua casa e vem caminhando com 20 quilos até KBL. Quem mora mais próximo de KBL sou eu. Eu vou com 20 quilos debaixo do braço. Agora vamos pensar no alemão que mora lá em Contagem, sai caminhando com 20 quilos debaixo do braço para chegar até em KBL. Quando ele chegar em KBL, esses 20 quilos estão representando 200. Já não tem braço mais para ficar segurando 4 saquinhos de arroz debaixo do braço. Mas acontece que muitos de nós estamos carregando toneladas em cima de nós e não percebemos. A nossa vida está desgastada, estamos pesados, rancorosos, não conseguimos compreender a Torá, não conseguimos fazer techuvá, não conseguimos quebrar paradigmas por causa desse peso. Mas se você conseguir passar por esse processo com a boa intenção, chegar para Hashem, queimar esse bezerro, tirar esse bezerro dos seus ombros, você vai voar. Você vai começar a voar, você tirou esse peso de você. E quando você tira esse peso e você está leve, flutuando na presença de Hashem, você começa o processo seu de emuná, de fidelidade a Hashem, porque você se torna literalmente uma outra pessoa. Você não tem mais esse peso foi apagado, você tirou, você está vazio daquela carga ruim, negativa, e o Eterno colocou uma carga boa, positiva em você. E você está agora com uma nova vestimenta. Você está vestindo, você está cuidando da sua alma. Além de curar suas feridas psicológicas, seus traumas, Deus muda a sua roupagem, sua maneira de pensar. Por isso que é importante você ter essa motivação, essa intenção certa, Kavaná, para você começar o processo de emuná. Aí você começa a entender o processo de emuná. E quando você entra dentro desse processo de emuná, você começa a entender o que é alegria. Porque até então, os nossos dias foram dias
pesados, desgastantes, porque estávamos carregando o nosso bezerro. Destruir o nosso bezerro, quebrar esse paradigma, é a coisa mais difícil que temos que fazer. Para você tomar o seu bezerro e sacrificá-lo é muito difícil. Nós estamos sempre voltando ao mesmo ponto. Você fala e volta lá no seu bezerro. Fala e volta no seu bezerro. Você precisa destruí-lo para você começar uma vida de fidelidade com Hashem. Essa vida com fidelidade com Hashem, ela passa por essa intenção. Quando nós olhamos para o rei Davi, ele fala: Deus, eu não quero cair na mão do homem, eu quero cair na mão do Senhor. Intenção correta. Eterno, julga meu coração, olha eu rei aqui, ali. Me perdoa, eu quero começar uma nova vida. Eu quero começar de novo. Com a intenção certa. Deus, não escondemos nada dele. Ele conhece todo o meu ser. Ele conhece todos os meus pensamentos. Então, de Deus nada se esconde. E tudo o que aconteceu para você foi para o seu bem, para você ter o prazer de sentir assim a alegria de servir a Deus. Porque quando você entende que quem tirou de cima de você o peso foi Deus, você vai servi-lo com alegria e não vai ter esse processo de medo, de temor. Quantas pessoas servem a Deus com medo de ir para o inferno? Você ama seu pai com medo da correia? Não é isso. O Eterno quer aproximação, quer estar do nosso lado, lado a lado. O Eterno é o nosso amigo. Olha que lindo você poder dizer que tem um Deus amigo. Um Deus que te ama, que cuida de você. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus nos ama. O Eterno tem o melhor para nós. E dentro desse processo que você entende Kavaná, Emuná e Sinhá, você começa a vislumbrar um novo mundo, que é o mundo que Deus tem para nós. Nós precisamos entrar no processo de servir a Deus com alegria, diante de todas as nossas dificuldades. Servir a Deus com alegria diante das nossas dificuldades. Eu pensei muito em trazer esse estudo. Eu falei, não sei, Soraya, se eu for falar sobre isso, mas meu coração despontou para que eu trouxesse esse estudo. Todos os dias nós estamos tendo notícias ruins. Tanta coisa acontecendo. Se você permitir, a tristeza vai morar no seu coração, na sua mente. Se você não desligar a televisão, rádio, ficar ouvindo mensagens, você só vai ver morte. Para onde você olhar, você vai ver morte. Se você não trouxer a Torá, que essa palavra boa, doce, mais doce que o mel para sua boca, você vai ouvir palavras amargas. Morte, medo, morte, tristeza, morte. Busque vida. Olha para a vida. Vá para a fonte de vida. E para você ir à fonte de vida, você precisa levar aproximação. Levar tudo aquilo que deixa você meio descontrolado para Deus. Precisamos chegar na vida. O Eterno não é Deus de mortos. O Eterno é Deus de vivo. Você está vivo para engrandecer a Deus e servir a Deus com alegria. E olha,
Servir a Deus com alegria diante das suas dificuldades. Meu irmão, Baruch Hashem, que todos nós temos o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Estamos vivendo em plena pandemia. Muita dificuldade. Mas você tem o seu cafezinho, você tem o seu arroz e o seu feijão para comer. Você pode não ter picanha toda semana, mas um ovo com arroz Deus vai te dar. Deus cuida de toda a sua criatura. Quando você vem para esse mundo, Deus já mandou um recurso para você. Mas se você quiser, você pode ter o melhor dessa terra. Aí está na força do seu braço de busca daquilo que Deus tem para você. Mas para você cumprir a sua missão, alma básica aqui, o Eterno já te deu o seu sustento. Mas o Eterno quer que você tenha o melhor dessa terra. Todos nós temos algo de Hashem. Todos os dias, o Eterno te dá a vida. Você pode não ter a dispensa como você quer, mas aí é o seu desejo. Mas para você sobreviver, você tem. Eu lembro que eu passei alguns dias na África. As pessoas tomam água de mandioca e mandioca, estão lá vivas, felizes da vida. Feliz da vida, cantando, dançando, agradecendo a Deus. Precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus nos tem dado. Quem que é o rico? Está lá no Perkei Avot, você vai estudar, você vai ver. Quem que é o rico? É aquele que está alegre com a sua porção. Se você está alegre com a sua porção, você é o rico. Se você não está alegre com a sua porção, você é o pobre. Eu estou alegre com a minha porção de hoje. Olha quantas pessoas estão descendo. Falei que não é para falar de morte, eu falando de morte. Quantas pessoas estão descendo a sepultura, elas não escolhem nem a roupa. O importante é hoje. Servir a Deus com alegria hoje. Você tem a oportunidade de servir a Deus diante das suas dificuldades agora, hoje. E você está fazendo. Quando você para me ouvir, você está servindo a Deus diante da situação da sua vida, da sua casa, do caos que aparentemente está vivendo a nossa cidade, mas nós estamos debaixo da Shekhinah de Hashem. No dia mais sagrado da história do nosso povo, no melhor dia, subindo no Mishkan, Deus fala para Arão, para Moshe, eu vou morar com vocês. Maior festa, maior alegria. Sobe o Mishkan, a presença de Deus, Arão com seus filhos, naquela festa, sacrifício. O que acontece? Nadav e Aviú. Eles vão à presença de Deus, apresentam um fogo e eles morrem. O Eterno fala para Moshe, vida segue, fala com Arão que eu vou chamar o tio dele com os primos para retirar Nadav e Aviú. Moshe, Arão, não chora. Arão, fecha, entenda, não chora. Eu basto, eu estou com você. Você está na minha presença. Não é para você chorar. Seus irmãos também não vão sair. Os outros levitas vão tirá-lo. E você vai ficar aqui na minha presença. E se você sair, você vai morrer. Toda alma que pecar será cortada. Gente, Arão, olha que lindo. Isso é muito bonito. Arão carregava um peso muito grande. Uma vergonha diante de Hashem, bezerro de ouro. Ele teve a intenção de constrangimento, oh Deus, eu não sou digno da tua presença. Segue meu raciocínio. Deus, eu não sou digno da sua presença, Deus. Não sou digno de fazer esse sacrifício. Moshe é mais digno que eu. E o Eterno vira para Arão e fala assim, Arão, para de bobeira, Arão.
tira esse peso, pega o seu bezerro, sacrifica ele, bola para frente. Arão começou a ter uma emuná plena em Deus. Falou assim, como que Deus é bom, como que Deus é justo. Deus perdoou o meu erro. E começou a servir a Deus com alegria. E ele está feliz da vida. No grande dia que subir no mexicano, Deus vem morar conosco. E agora ele perde 2 filhos. E Deus fala com ele, não, Arão, não precisa chorar, não. Não chore. Mas Deus tinha tanto momento para o Senhor matar Nadav e Abiú, mas logo no dia que eu estou fazendo uma casa para o Senhor, no dia da inauguração, nesse momento tão sublime, o Senhor vai tirar a vida de Nadav e Abiú. Mas Arão já estava com uma outra roupagem, com um outro entendimento. E ele percebeu que aquele momento era um momento sagrado, era um momento do Criador, era um momento que ele estava em outro patamar e que essa vida física que não faz diferença. A diferença, ela está em Hashem. É estarmos plenos no outro patamar com Hashem. Santo dos santos, ó, lá em cima. Top na mente, entendimento, percepção, sem dualidade. Arão saiu da dualidade. Quando você sacrifica o seu passado, as suas vergonhas, e começa a servir a Deus com emuná, todas essas tragédias, essas dificuldades aparentes à nossa vida, elas somem. Não existe mais essa dualidade, porque você sabe que Deus é bom e você estrangula e vai para sempre tirar da sua vida a dúvida, um Amaleque. E você sempre vai entender que Deus tem um propósito certo, uma ação certa para todas as coisas. E Deus é tão bom que o fogo entrou pela narina deles, tirou a vida deles e eles não tiveram nenhum dano físico, nem nas roupas. O fogo consumiu, foram consumidos pelo fogo santo. Vida segue, meu irmão. Quando você atingir esse nível de emuná e de servir a Deus com alegria, não haverá dualidade na sua vida. Você vai saber que tudo é Deus e Deus faz o melhor para você. É muito difícil esse entendimento, mas Deus tem o melhor para você e você precisa compreender. Para de querer ser coitado, para de querer ser paparicado, para de querer de coisas. Você precisa chegar a esse nível, servir a Deus com alegria. Na Haftalah, nossa, hoje está difícil. Está falando sobre o rei Davi. Rei Davi foi buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca, quando ele vai através próximo do rio, o boi tropeça. Usa, vai colocar a mão para que a arca não caia. Morreu. Davi ficou muito triste. Deus, por que, Deus? O Eterno fala, Davi, se eu estou aqui, você acha que eu vou cair, eu vou destruir onde eu habito? Eu não vou destruir, não é a função dele, eu estou aqui, existem regras, não é para a Uza estar aqui colocando a mão onde não era o dever dele. E Davi fala, tudo bem, Deus, vou ver como nós vamos seguir, leva a casa, deixa na casa de um levita numa cidade, volta e depois de 3 meses ele vai buscar a arca, com uma carruagem melhor para evitar qualquer acidente. E ele vem dançando na frente com alegria com a arca. A sua esposa fala com ele, isso não é maneira do rei estar. E o que o Eterno faz? Fecha o ventre de Milca. E ela não pôde gerar filhos.
não sabe servir a Deus, não soube servir a Deus com alegria. É uma princesa, sim, uma rainha, esposa do rei. Mas não soube separar as suas funções. Na presença de Deus não há rei, na presença de Deus há um adorador. Essa é a resposta de Davi. Diante de Deus, as vestes reais não fazem sentido. Diante dos reis, eu tenho que me dobrar. Meu irmão, diante de Deus você não é nada. Diante de Deus você simplesmente se curva. Se você tiver esse orgulho, essa altivez, você não consegue passar de nível. Porque se você tiver essa altivez, você não consegue passar por esse processo dessa aproximação, dessa emuná, dessa alegria, de servir a Deus com alegria. É você saber que você está fazendo, mas é Deus que está no controle. Nadav e Aviú se foram, mas Arão tinha plena convicção. Não que ele não ficou triste, ficou, mas ele tinha plena convicção. Deus está no controle. Outro caso, servir a Deus com alegria. Sempre eu cito esse caso, o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, Deus o chamou e falou com ele toda a sua missão. E Deus fala para ele assim: filho do homem, com um só golpe tirarei de você o seu tesouro mais precioso, a sua esposa, a mulher que você ama. Eu vou tirá-la de você. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma pela morte dela. Não chore, não derrame lágrimas. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra sua cabeça e nem tire as suas sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem para consolá-lo. Ezequiel, eu preciso de você. A sua missão começa agora. E quando você vê o livro de Ezequiel, um livro difícil de ser estudado sozinho, é bom estudá-lo em grupos. O Eterno fala: Ezequiel, você ama sua esposa, Ezequiel, e ela não vai conseguir as humilhações e as dificuldades que você vai passar. E para que ela não sofra, eu vou tirá-la. E você também não vai sofrer. E você não vai chorar diante do povo de Israel. Você não vai lamentar. Se você quiser sofrer, sofra em silêncio. Mas a vida segue sem luto, sem nada, e vai cumprir a sua missão de profeta que eu te chamei. Vai fazê-lo com alegria. Se você não passar por esse processo de emuná, você não consegue entender essas coisas. Por isso que eu falo, eu desafio vocês. Estudem sobre o jardim de emuná. Participe terça-feira. Quando você alcançar esse patamar de emuná, a sua vida vai mudar muitas coisas. Muita coisa tem que mudar aqui dentro de nós. São os paradigmas, são os ensinamentos errados, são todas as emoções, tudo aquilo que nós colocamos em nós, todos os nossos desejos, desde nossa infância, desde a maneira que nós fomos criados, paparicados. Alguns com muita abastância, outros com escassez demais. Cada um vem com uma dificuldade. Mas diante de Deus não há mais dificuldades. É isso que eu quero dizer para você. O 8º dia, o dia mais feliz do povo de Israel. Arão perdeu 2 filhos. Aos seus olhos naturais. Mas quando você compreender que servir a Deus
com alegria diante das dificuldades. É aí que você mostra a sua paixão por Deus, que Deus está no controle de tudo e nada foge ao seu controle. Esse é o momento. Deus nos livre. Mas todos nós vamos passar pelas dificuldades, pelos testes, para provarmos a Hashem que nós o amamos. Deus confia demais em você. Você acha que Deus falou isso com Ezequiel? Você acha que Deus falou assim, olha, eu vou procurar um homem que é capaz disso. Ele achou Ezequiel. Ezequiel, profeta, falou, eu topo, Deus. Tudo bem. E Deus falou com ele de manhã e à tarde a mulher dele já tinha morrido. A mesma forma, profeta Isaías profetizou todo Israel com um cangaço no pescoço, caminhando nu, falando o que ia acontecer com Israel. Servindo a Deus com alegria. E o final dele, assassinado. Mas servindo a Deus com alegria. Entenda, todas as dificuldades que chegam até a nós é para você servir a Deus com alegria. É para você pegar aquele passado seu e fazer uma aproximação, um sacrifício. Se você tem que sacrificar o seu bezerro de ouro e começar a servir a Deus com a boa intenção, que é a kavaná, com a intenção correta, com emuná, com alegria, tendo prazer em Deus, com paixão, servir a Deus com paixão. Não é servir a Deus sem consciência, é servir a Deus sabendo que Deus está no controle de todas as ações. Deus está no controle de tudo, nada foge do controle de Deus. Isso é tão lindo, porque a gente vai caminhando e vai vendo tantas desgraças, tantas coisas ruins, tantas pessoas falando, o mundo está perdido, o mundo está de cabeça para baixo, o apocalipse, e agora o que vai acontecer? Nada foge ao controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo é permissão de Hashem. Tudo é permissão de Hashem. Se Deus está no controle, e Ele é o meu Pai, e eu estou com Ele, e eu não tenho nada a temer, porque tudo que Ele faz para mim é para o bem. Tudo que Deus faz para mim e para você é para o bem. Se o mundo está de cabeça para baixo, eu não sei. Eu sei que Deus está no controle e o mundo está do jeito que Deus permitiu. E quanto mais longe da luz o mundo caminha, mais próximo você precisa chegar. Quanto mais o mundo caminha para o outro lado, mais próximo você tem que vir para o lado de cá. Não foi isso com Abraão? O mundo todo foi para um lado. E Abraão veio, o Ivri atravessou para o lado de cá. Se estão todos indo para o morro abaixo, vão subir, vão para o outro lado. E para você ir para o outro lado é um desafio. Abraão aceitou o desafio e você precisa aceitar o desafio. E qual é o desafio? Acreditar exclusivamente em Deus. Essa fé plena, exclusivamente em Deus, é o nosso desafio. Eu não confio em carros, não confio em cavalos, não confio em empresa, não confio em dinheiro, não confio em saúde, não confio em nada. Eu só acredito em Deus, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Hashem. Riqueza, pobreza, honra, tudo vem de Hashem. Nada foge o controle de Deus. E é interessante que esse controle e esse processo que nós passamos de emuná,
E esse processo de intenção de Kavaná, que a gente vai seguindo esse caminho, ele tem um processo que é um processo de alimentação da nossa alma. E logo após esse processo, o Eterno fala como que nós vamos manter a nossa conexão em um nível superior através da alimentação. É pobre de força vital, de consciência, quem alimenta de animais proibidos. Aquele que come animais proibidos, ele não tem consciência. A força vital do homem, ele perde. A comida kasher, ela traz uma influência positiva sobre a nossa alma. Para que você alcance a consciência, esse nível, você precisa nutrir a sua alma. E os nutrientes da sua alma está na energia que contém esses animais permitidos. Usamos a palavra impuro só para diferenciar, mas tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, faz parte dos processos de criação da cadeia alimentar. Mas Deus criou um nutriente que ele nos dá uma consciência, uma alimentação para a nossa alma divina. A nossa alma divina precisa também ser alimentada e através dessa alimentação correta, ela nos conecta à nossa consciência, à nossa luz, e através dessa luz nós conseguimos o nosso processo de tikkun, de vestimentas das nossas almas, e começamos a servir a Deus de forma correta. Não é que Deus não gosta do porco, não gosta do camarão, não, porque existe uma energia específica para a alma e o Criador quis dessa forma. E para você alcançar esse nível, você precisa dessa força mental, intelectual da alma. Para vencer as lutas do dia a dia, você precisa comer o alimento correto. Precisamos quebrar os paradigmas. Que a carne tal é melhor, que não sei que fulano falou, que ciclano falou. Deus falou, Ele te deu uma alimentação para a conexão da energia da sua alma, para a aproximação. E sem essa aproximação nós não vamos alcançar. Você pode perceber que muitos ritos a outros deuses, eles usam o sangue, bebem sangue, animais proibidos, porque eles estão alimentando a alma com uma força vital negativa para cumprir um propósito negativo, do lado obscuro. Mas o nosso lado não é o lado obscuro, é o lado da luz. O Eterno nos chamou para o lado da luz, do lado da consciência, do lado de resplandecer a sua face. E a gente precisa buscar. E para buscar isso, a gente tem que ter muita força. Porque a todo momento nós somos bombardeados com palavras, com ensinamentos, com falas que querem nos levar para o outro lado, querem nos tirar dessa força vital. E sem essa força vital da alma, você não consegue conexão. Uma alma divina fraca é muito difícil. O impulso animal, ele é muito forte e ele nos domina. O impulso da alma animal, como diz Salomão, a água roubada às vezes ela é mais prazerosa, no sentido do impulso, da busca, da adrenalina, da sensação para você fazer aquela coisa. Enquanto a consciência divina, ela te leva para um patamar diferente, é você e Deus. A alma divina, ela exige, a alma animal, ela exige que você receba aplausos, que você receba afagos. Isso é a alma animal.
A alma animal, ela procede de uma certa forma que nos enche de orgulho, de vaidade, e nós começamos a exigir comportamentos de outros e nos tornamos semideuses. Queremos toda a honra para nós, queremos toda a atenção, começamos a achar que somos melhores que os outros, mas diante de Hashem, não, tornamos a pessoa mais humilde do mundo. Quando a Soraya trouxe esse ensinamento quarta-feira, Moshe, um homem mais humilde do mundo. Porque um homem que falava com Deus face a face, ele conversava com todo irmão, com todo judeu. Não deixava ninguém sem uma resposta, era humilde. E quando Deus o chamou, ele falava que ele não era digno, que tinha outro mais digno que ele para cumprir essa missão. Ele falou, Deus, Arão é mais digno que eu. Esse é o grande homem. É um homem que é dominado pela alma divina. É um homem que tem a força vital certa, a energia correta de posicionamento, porque ele sabe o que ele está fazendo é para Hashem, é para Deus. Ezequiel, energia correta, absoluta. Deus fala com ele que vai ficar comendo farinha e água durante quase 2 anos e tanto. Simplesmente energia correta para cumprir a sua missão com alegria. Você não precisa alimentar a sua alma animal nos prazeres mundanos. Os nossos prazeres, a nossa paixão, ela tem que ser nutrida através do ensinamento de Torá. Davi fala que ele era mais inteligente que todos os reis, porque o prazer dele e na boca dele estava a Torá. Nós precisamos ser reconhecidos pela nossa força vital, divina, por tudo aquilo que o Eterno traz a nós. Esse mundo aqui é tudo passageiro, tudo passa, tudo vai embora. Aplausos de homem não te levam a lugar nenhum. Você precisa receber abraços, aplausos da Kadosh Baruch Hu, de Hashem. Você precisa estar debaixo do manto de Hashem. Isso que é importante. E a sua face resplandecendo a luz de Hashem. Você não tem valor nenhum enquanto um indivíduo, enquanto um homem. Entenda? Você não tem valor nenhum enquanto indivíduo, homem, fazendo e cumprindo propósito negativo da força negativa do mal, servindo a força contrária. Você não tem valor. O seu valor está em construir esse mundo. Compreende o que eu estou dizendo? Enquanto você está operando para a destruição, para o lado mal, você não está construindo, não tem valor. O valor que tem é quando nós trazemos luz, porque quanto mais luz nós trazemos, quanto mais aproximação, quanto mais sacrifício você faz, mais você desenvolve o seu intelecto, sua força da alma divina, e mais nós trazemos, aproximamos a era messiânica, mais trazemos Mashiach para essa terra. Enquanto você está na sua força, na sua labuta, você não está construindo, você está destruindo. Não use a sua força física para o mal, não usa a sua força para a destruição. Não usa tudo aquilo que Deus lhe deu para o bem. Seja alguém que sempre está falando coisas boas. A palavra doce, a Torá na nossa boca. Precisamos ter Torá na nossa boca. Precisamos ter Torá na nossa mente. Precisamos ter Torá nas nossas ações. Precisamos resplandecer a face de Hashem e servir a Deus com alegria.
Tenha alegria em servir um Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Um Deus que quer tirar esse tampão, essas clipotes dos nossos olhos, que não nos permite a enxergar a bondade dele. Sabe por que nós não enxergamos a bondade de Hashem? Porque as clipotes, essas cascas, impedem. Mas que o Eterno possa tirar nesse momento que nós estamos fazendo, das nossas reflexões, que nós consigamos retirar todas essas clipotes e conseguimos enxergar a bondade de Hashem. E que você possa perceber em Deus um bom pastor, aquele pastor que te ama, aquele pastor que cuida de você e aquele pastor que diz assim: eu sou o seu pastor e por isso nada te pode faltar. O Eterno fala para nós: eu sou o seu pastor, por isso nada te pode faltar. E nada vai te faltar, meu irmão, que a sua força vital ela vem estar em Deus, que você consiga perceber que as dificuldades do dia a dia são simplesmente para levar você ao Santo dos Santos, aproximação. Sacrificar o seu bezerro de ouro é aproximação, aproximar-se de Deus, para que Ele possa encher você de emuná, de alegria, que é simchá, e você começar uma nova vida resplandecendo a Deus e com a força mental, a força vital da sua alma conectada o tempo todo, porque sem essa conexão vital da nossa consciência, nós não entendemos a Torá. É impossível você pegar uma Torá e levar para uma pessoa que ela não tem a força vital da alma, que ela não vai compreender. Baruch Hashem, que Deus abriu os nossos olhos, está tirando as escamas dos nossos olhos e nós estamos conseguindo falar dessas coisas aqui. Que o Eterno derrama muitas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, muita luz, que você tenha uma semana de muita alegria, de muita simchá, de muita emuná, que você venha servir a Deus com alegria, que você venha perceber que todo o seu passado, todas as suas dificuldades, elas são exclusivamente para a aproximação, que você venha aproximar de Hashem e que você venha servi-lo de verdade, com prazer, e descubra como o seu Deus é bom. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno faça prosperar todos os seus caminhos. Quero falar com vocês também a respeito da nossa Tzedaká, que você possa fazer